Fê, seu áudio tá desligado. Eu vi que estava falando e ninguém estava nem se mexendo, nem reagindo. Deve que estava desligado, então, Estava desligado. Eu falei, ai, a Anne, eu acho que é o primeiro dia hoje, né? A Jaque já participou, acho que algumas vezes, e a Dani também é a primeira vez hoje. Aí dei boas-vindas. Tava achando estranho mesmo, que ninguém tava nem sacudindo a cabeça, nem nada. Então, bem-vindas, meninas. Todas, todas. Hoje eu pensei da gente fazer uma prática, é uma reflexão, na verdade, que ela sugere, né? A gente vai ler a partir da página 143, Rejeitando o Eu Carente. E aí, na página 156, tem essa reflexão guiada, que ela sugere que a gente faça, né, ao longo do dia. Mas eu acho que seria legal a gente fazer hoje, assim, né? Até pensando que às vezes a gente vai lendo, né, tantas práticas e tantas sugestões que ela dá e a gente acaba não parando para fazer, né? Então, essa é a minha sugestão hoje, a gente começar, né, que nem a gente sempre faz, num processo mais meditativo, de voltar para o corpo, respirar, e aí depois eu vou conduzindo a reflexão que ela coloca aqui, tá bom? Então, vou me encontrar uma posição confortável. Colocar meu fone aqui. Pronto. Me ouvem bem? Sim? A gente pode ir fechando os olhos. Sentindo bem o pé apoiado no chão. O apoio da cadeira, do sofá. Por alguns instantes, sente bem esse suporte que a terra te dá. Esse lugar que te sustenta. Sente-se sustentada pelo chão, pela terra. E a partir dessa base de sustentação, você pode começar a cuidar do seu corpo. Endireitando a coluna, abrindo o peito, jogando os ombros levemente para trás, deixando o peito bem aberto, bem corajoso. Deixando bastante espaço para respiração no abdômen. O momento da prática é o momento em que a mente encontra o corpo. Em que a gente recolhe a nossa mente de todas as preocupações. A gente olha para o nosso corpo, como muitas vezes a gente não faz durante o nosso dia. E a gente pode ser um só agora. Ser uma só. Corpo e mente juntos. Sinta por alguns instantes o melhor que você puder. Como é estar nessa unidade. Agora que seu olhar está mais voltado para você, você pode cuidar para soltar alguma tensão que você tenha no seu corpo. Talvez soltando os músculos da face, dos ombros.
Soltando qualquer tensão no peito, no abdômen. A gente solta a tensão, a gente se dá a permissão para estar no momento presente. A gente não precisa sustentar nada, segurar nada. Pode só soltar e ser. Agora eu convido vocês para escutar algumas reflexões que a Tara nos traz. E ela convida a gente a lembrar de alguma área da nossa vida em que a gente se sente compelidas por uma mente carente. Pode ser comida, cigarro, álcool, sexo, críticas, trabalho, consumo. Qualquer comportamento em nossa vida que a gente se sinta compelidas, em que o desejo toma a gente e a gente não consegue parar ou resistir. Se lembre com detalhes como é estar nessa situação. Como se você estivesse vendo um filme na sua mente. Talvez trazendo alguma situação específica em que isso acontece. Prestando muita atenção à natureza desse desejo. Como o seu corpo se sente quando você tem esse desejo forte? Onde você experimenta sensações de querer mais plenamente no seu corpo? Talvez uma agitação no peito, uma dor nos braços, um aperto na garganta. Onde você sente no seu corpo esse desejo ou compulsão? Simplesmente sinta no seu corpo, abrindo bastante espaço para qualquer desconforto que apareça. E sua mente, como ela fica? Talvez mais rígida e acelerada, ou lenta e embotada. Você pode se perguntar: o que está faltando para mim nesse momento? E ouvir com seu coração. E observe com atenção clara e compassiva as sensações, as emoções e os pensamentos que vão surgindo. Só por mais alguns instantes.
Pode, então, ir caminhando para o encerramento dessa prática, ainda de olhos fechados, oferecendo para o nosso corpo algum movimento que ele precise bem vagarosamente, sem pressa. Talvez espichando a coluna, espreguiçando, girando os ombros e abrindo os olhos. Bem? A prática, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, né? Ela sugere é uma reflexão que a gente faça durante a nossa semana, né? Com os comportamentos, com os nossos desejos, né? Eu sempre brinco com meus pacientes que é como se, que nem quando a gente está na praia e vem uma onda e derruba a gente sai rolando, né? Com esses desejos que meio que vão derrubando a gente, levam a gente embora, assim, né? Ela sugere que a gente faça essa pausa e sempre é a pausa que ela sempre fala para a gente fazer, né? De pausar e perceber onde que no corpo a gente sente isso, como é que é esse desejo, meio que olhar de frente assim para isso, né? E ela sugere também que quando a gente faça essa pausa, mesmo que a gente se deixe levar por esse desejo, né? Comida, por exemplo, para mim é muito a comida. Mesmo que eu coma, né, depois que eu fizer essa pausa, que eu faça isso conscientemente, né, que eu não perca esse estado de presença, de consciência, de conexão, né. Carmê, boa noite. Oi, Fê, tudo Olá, bom? tudo bom? Vocês querem comentar alguma Bem, coisa sobre a prática, alguma coisa que apareceu, alguma sensação? bom, eu acabo de entrar, então não consigo, mas... Qual que você fez hoje, Fê? A gente fez a reflexão que está na página 156. Ah, tá bom, obrigada. Eu vou compartilhar a tela e aí a gente vai lendo juntas. Eu não sei se a Aline tem colocado o livro, eu não sei se ela tem ele no Kindle, Ah, né? ela coloca na tela. Coloca? Ela Ai, que coloca bom, na tela. que bom. Não é essa tela que eu quero compartilhar. Tá aparecendo o Kindle? Ainda não. Não, acho que eu fiz errado. Tem uma vez que eu acho isso daqui fácil. Kindle, achei. Pronto. Aí, rejeitando eu carente. Alguém quer ler? Se ninguém se candidatar, eu me candidato. Então, bora, Carmê. O livro físico está na página 143, tá? Então, beleza. Rejeitando o eu carente. Isso. No mito bíblico do paraíso, Deus criou o jardim do Éden e deixou a árvore do crescimento com suas frutas deliciosas, mas perigosas, bem no meio. Depois colocou alguns seres humanos. E, Carmê, você está travando. Travou para vocês também?
Travou, sim. Travou, né? Travou. Inclusive, ela deve ter caído. Ó, ela travou. Eu vou lendo, então, enquanto ela volta, tá bom? Ó, ela caiu. Bem no meio. Depois colocou alguns seres humanos por perto e proibiu que essas criaturas curiosas que devoravam frutas provassem o fruto da tal árvore. Uma armadilha e tanto. Eva, naturalmente, comeu a maçã e foi punida por isso. Passamos por essa situação todos os dias dentro da nossa psique. A sociedade nos encoraja a buscar conforto, a ter razão, a consumir, a ser melhor que os outros, a ter boa aparência, a querer admiração. Ao mesmo tempo, somos informados de que devemos nos envergonhar de nosso egoísmo, de que somos ruins por sermos tão egocêntricos, de que é pecaminoso se permitir essas coisas. A maioria das grandes religiões, judaico-cristã, budista, hinduísta, muçulmana, confucionista, ensina que o desejo, paixão e ganância causam sofrimento. Embora muitas vezes isso seja uma grande verdade, os ensinamentos gerais dessas religiões sobre os perigos do desejo costumam piorar a autodepreciação. Somos aconselhados a transcender, superar ou, de algum modo, controlar as ânsias do nosso ser físico e emocional. Somos ensinados a desconfiar da selvageria e da intensidade das nossas paixões naturais, a ter medo de perder o controle. Audre Lorde nos diz: fomos educados para temer nossos desejos mais profundos. E esse medo torna suspeitos nossos desejos mais profundos. Nos torna dóceis, fiéis e obedientes. E faz com que nos acomodemos com muitas facetas da nossa opressão. Equiparar pureza espiritual e eliminação de desejo é um equívoco comum que vejo também naqueles que estudam o caminho budista. Isso não é uma questão dos dias de hoje. A dificuldade para entender a relação entre despertar e desejo no contexto dos ensinamentos budistas vem desde os tempos do próprio Buda. Um conto clássico do Zen chinês traz essa questão à luz. Uma velha senhora sustentou o monge por 20 anos, deixando que ele morasse numa cabana em sua propriedade. Após tanto tempo, ela acha que o monge agora, um homem no auge da vida, deve ter alcançado algum grau de iluminação, então decide testá-lo. Em vez de levar a sua refeição diária, a senhora pede que uma jovem bonita a entregue. Ela instruiu a moça a abraçar o monge ardorosamente e depois informar como foi a reação dele. Quando retorna, a moça conta que o monge ficou paralisado. A senhora, então, se dirige à cabana do monge. Qual foi sua impressão? Ela pergunta, quando sentiu o corpo quente da moça. Com certa amargura, ele responde, como uma árvore que murcha numa rocha no inverno, sem nenhum calor. Furiosa, a senhora o expulsa dali e queima a cabana, exclamando, como pude desperdiçar todos esses anos com tamanha fraude? Para alguns, a resposta do monge pode parecer virtuosa. Afinal, ele resistiu à tentação e até parece que arrancou o desejo pela raiz. Mesmo assim, a anciã o considerou uma fraude. Será que a forma como o monge sentiu a jovem como uma árvore que murcha numa rocha no inverno é o objetivo da prática espiritual? Em vez de apreciar o encanto da moça, em vez de observar o surgimento da reação sexual natural e seu desaparecimento sem agir com base nela, o monge se fechou. Isso não é iluminação. Tive muitos alunos de meditação que acreditavam que sentir desejo é sinal de pouco desenvolvimento espiritual. Embora seja verdade que remover a atenção de certos impulsos pode reduzir sua força, o desejo constante de prazeres simples, comidas deliciosas, brincadeiras, entretenimento ou gratificação sexual não precisa ser um indício constrangedor de estar aprisionado em impulsos inferiores. Esses mesmos alunos também supõem que pessoas espiritualizadas apelam para recursos interiores como seu único refúgio e assim raramente pedem apoio ou ajuda a amigos e professores.
Conversei com alguns que têm praticado disciplinas espirituais há anos, mas nunca se permitiram reconhecer que estão solitários e anseiam por intimidade. Como mostra o monge do conto Zen, se expulsamos o desejo, nos desconectamos da nossa ternura e nos endurecemos perante a vida. Então nos tornamos como uma rocha no inverno. Quando rejeitamos o desejo, rejeitamos a própria fonte de amor e energia vital. Carmê, você caiu, eu continuei lendo, tá? Desculpa, Imagina. realmente eu tive problema com a internet aqui. Agora eu vou conseguir voltar. Alguém quer comentar alguma coisa até esse ponto? Interessante, né, que isso vem ao encontro da aceitação mesmo, né, aceitação radical. Então, é importante que a gente sinta o que tiver que sentir e porque faz parte, né, do ser humano, né, e não ficar endurecido ou, sei lá, tentando um grau de iluminação que, de repente, não é por aí, né? Muito interessante, né, como a gente... É que nem ela coloca no começo, né, assim, a sociedade toda, ela é voltada, né, ela estimula o desejo, estimula a conquista, estimula esse nosso lado dopaminérgico, né, de prazer, assim. E a gente entende que para a gente se desenvolver, a gente tem que eliminar esses desejos, né? É uma educação um pouco contrária, né? Às vezes dá um nozinho, né? A gente parar para pensar um pouco nisso, assim. É uma grande briga, né? Ao mesmo tempo que tem muito estímulo externo, né, para busca do conforto, para consumo, para uma série de coisas, né? E aí tem esse pedido, enfim, essa sugestão para que a gente tenha que a gente tenha um controle, né? Mas precisa ser um controle saudável, né? Alguma coisa de que primeiro a gente aceita para depois a gente ver o que faz, né? Eu sei nem se é controle, assim, sabe? Eu acho que ela vai trazendo muito isso de como que a gente se relaciona, né, com o desejo quando ele aparece, né? Assim como a gente tem trabalhado, como que a gente vai se relacionando com várias coisas que vão aparecendo, né? E como você falou, como que esse lugar de aceitação é como se você parasse de precisar obrigar ou querer, né? Você abre espaço, você aceita nesse sentido de abrir um lugar mais amplo em que isso pode acontecer e você não precisar ou seguir, né, ou querer, ou se afastar, assim. Porque ela não fala, né, não, você... Então, a resposta é você sim, atenda aos seus desejos, né? Já que não é um pecado você ter desejo, né? Não, ela vai falando como que a gente vai se relacionando com o desejo, né? Abrindo espaço para o desejo, entendendo que isso é uma realidade, né? Assim, eu acho que ela vai trazendo o desejo para esse lugar da realidade, né? Mesmo o monge meditando 20 anos, mesmo o Dalai Lama, né? Todo ser humano tem desejos, assim, e aí é como que a gente olha para esse desejo, como a gente se envolve com ele, né? Como que a gente se relaciona com ele que vai fazendo a diferença, né? Se a gente consegue fazer isso que ela sugere nessa pausa que a gente fez, né, no começo, a gente se relacionar com o desejo a partir desse lugar de quem está olhando o que está acontecendo, está reconhecendo o terreno, nesse lugar mais amplo, a partir do momento que a gente está observando, a gente não está enrolado no desejo, né, enroladas no desejo. Então, isso ajuda a gente a não ser levado, né, mesmo que a gente for levado, que a gente consiga estar nesse lugar de consciência, né? Isso aí, acho que do lugar de recriminação, né? Que acho que é o primeiro olhar que a gente tem, não sei, né? De recriminar
né? De não aceitar, né? E é não aceitar a humanidade, né? Nossa, né? Ter o desejo, né? Aí o que a gente faz com isso aí é outra coisa, né? Porque, sei lá, O que faz é outra coisa, né? Mas eu acho que o primeiro olhar seria da aceitação, né? E não da recriminação, né? discriminação do ter o desejo mesmo, né? Porque Sim, a ação que a gente faz com ele, né? Sei lá, alguém que tem um desejo de machucar outra pessoa, por exemplo, né? Você abrir espaço para esse desejo, olhar, entender como ela pergunta, né? Mas de onde está vindo isso? Porque eu estou sentindo falta de alguma coisa, né? O que esse desejo está me mostrando, né? É uma relação completamente diferente da gente ir lá e atender esse desejo sem qualquer consciência, né? Enfim. Continua, Carme? Continuo. Não é culpa minha. Na nossa entrevista seguinte, Sara me contou que tinha participado dos Comedores Compulsivos Anônimos, CCA, um programa de recuperação em 12 passos, alguns anos antes de decidir tentar um retiro Vipassana. Tinha feito grande progresso no CCA. Agora, quando sentia uma ânsia muito grande por comida, ligava para seu padrinho em vez de ir direto à geladeira. Trata-se do que eu chamaria de pausa assistida. Juntos, eles podiam examinar o que Sara estava sentindo e explorar algumas opções de como reagir. Mesmo assim, os excessos continuavam, e a cada vez que ela ia a uma reunião dos CCA e se apresentava como compulsiva, sentia-se como se estivesse vinculando ainda mais sua identidade a ser uma viciada. Sara tinha ido ao retiro na esperança de que a meditação e a oração, o 11º dos 12 elos do CCA, a ajudassem a libertá-la das garras do vício. Agora, vários dias após o início do retiro, Sara contou que duvidava de si mesma ainda mais. Sem as distrações cotidianas, a força do vício e a enormidade de sua vergonha pareciam mais opressivas do que nunca. Sempre que tentava parar e prestar atenção à sua ânsia por comida, ela sentia uma agitação insuportável. Cada célula do seu corpo parecia querer preencher um vazio absurdamente grande. Sara estava convencida de que havia algo tão errado com ela que jamais conseguiria ser consertado. Pedi a Sara que fechasse os olhos e sentisse a pior parte do que vinha experimentando. O que mais pedia atenção. Ela logo disse: naquele momento, queria que eu tivesse uma boa impressão dela. Eu a encorajei a trazer presença a como era aquele desejo, observando-o como uma sensação no seu corpo. Sinto uma ansiedade no meu peito, disse Sara. Ao prosseguirmos, sugeri que ela permanecesse aberta a quaisquer emoções, imagens ou palavras que aparecessem naturalmente. Quando surgissem emoções que fossem dolorosas ou desgastantes demais, ela poderia dizer para si mesma: isso também. E com uma atenção gentil, se concentrar nas sensações do seu corpo. Enquanto estávamos ali, Sara suavemente nomeou o fluxo do que vinha sentindo. Nervosismo no estômago, medo, não por fazer esse exercício direito, raiva,
pensando, estou fazendo você perder tempo. Outro pensamento, você deve achar que eu sou uma verdadeira pilha de nervos. Dor, pressão em volta do coração. Outro pensamento, é isso que sempre sinto quando alguém presta atenção em mim ou se importa comigo. Anseio, tremor, quero ser amada, tristeza. Continuamos ali, sentadas juntas por mais 5 minutos, enquanto Sara dava a cada onda de julgamento ou sentimento uma atenção respeitosa. No final, ela acabou percebendo mais momentos de calma. Antes de terminar, sugeri que ela continuasse aquela prática por conta própria. Podia ser difícil de fazer quando aquele anseio esmagador surgisse, mas se ela conseguisse permanecer atenta por apenas alguns minutos, já estaria dando início a um processo capaz de fazer uma grande diferença. Notei um brilho de esperança em seus olhos ao me agradecer e partir. Quando chegou para a entrevista seguinte, 4 dias depois, Sara parecia mais calma. Seus olhos brilhavam. Ela me contou que um dia, no fim da tarde, estava meditando e conseguiu observar com certa constância seu fluxo interior de experiência, como fizera durante nossa entrevista. Não tinha se perdido muitas vezes em seus habituais pensamentos sobre como era uma péssima pessoa por causa do que estava sentindo. Não se perdeu nem quando ficou com a água na boca ao sentir o cheiro de biscoitos, sendo assados para a hora do chá. Sara havia começado a ver que mesmo os desejos mais intensos acabavam passando se ela ficasse sentada nomeando o que estava acontecendo. E, em vez de desejar que fossem embora, apenas dissesse, isso também. De repente, ficou claro que todos os meus desejos, pensamentos e sentimentos são um desfile incessante e mutante, ela relatou. Em seguida, com um olhar surpreso, acrescentou, não estou fazendo isso acontecer. Para Sara, aquela experiência de uma realidade incontrolável e em constante mutação foi um avanço que transformou seu relacionamento consigo mesma. Ela não estava controlando o que acontecia dentro de si. Nunca tinha controlado. Não havia pedido para sentir tanto desejo. Não tinha como impedir o bombardeio de pensamentos obsessivos. Durante aquela sessão de meditação, ela ouvira uma voz sussurrando. Não é culpa minha. Nunca foi. Não era culpa sua estar tão cheia de medo, tão obcecada, tão envergonhada. Não era culpa sua ir atrás de comida quando os sentimentos se tornavam intoleráveis. Ao me contar aquilo, Sara começou a chorar copiosamente, lamentando ter perdido tanto tempo de sua vida se culpando por seu vício, por fingir e esconder, por se sentir insegura no meio de outras pessoas. Muitas correntes de condicionamento dão origem ao eu carente e às formas específicas que nosso desejo assume. No caso de Sara, sua genética herdada incluía uma predisposição a alguns tipos de vício. Ela, influenciada pelo alcoolismo da mãe, que a banhou em álcool quando ainda estava no útero. Também foi afetada por uma mãe deprimida e autodepreciativa, demais, para lhe dar apoio real e um pai emocionalmente distante e crítico. Além disso, vivia numa sociedade cuja cultura prometia satisfação via consumo,
e, acima de tudo, é biologicamente condicionada a buscar o prazer e a evitar a dor, como todo ser vivo. Quando peço aos meus alunos que examinem a cadeia de possíveis causas de seu sofrimento, alguns questionam. Não será apenas uma forma elaborada de pôr a culpa em outra pessoa e se esquivar da responsabilidade? E daí que meus pais me negligenciaram. Isso me dá licença para ser impaciente com os meus filhos, egoísta com meu cônjuge? Claro que é muito fácil dizer que agimos mal porque fomos maltratados na infância, mas é bem diferente o que acontece quando investigamos nosso condicionamento com atenção plena. Suponhamos que eu peça a uma pessoa cujos pais foram negligentes que faça uma pausa e honestamente sinta como foi essa experiência. Ela conseguiria sentir a ânsia enorme por atenção que poderia ter se desenvolvido sob tais circunstâncias. Como iria precisar ser encorajada quando os outros ao seu redor estão pedindo encorajamento? Ao trazermos uma consciência clara e abrangente à nossa situação, começamos a aceitar o nosso eu carente com compaixão, o que nos liberta para ir em frente, para romper velhos padrões. Ao perceber que a compulsão alimentar não era culpa dela, Sara interrompeu a dolorosa cadeia de reatividade que vinha impelindo seu vício, meramente reconhecer como fizera nos CCA, que estava se apegando à comida como um substituto, não fora suficiente para romper o padrão. Perdoar e aceitar a presença do eu carente foi um passo gigantesco para a transformação de Sara. Embora precisasse continuar se perdoando e relaxando conscientemente quando o desejo surgia, ao parar de se culpar, sua capacidade de estar presente já não estava mais comprometida pela vergonha. Comentários? Vocês já tentaram fazer isso alguma vez? Tentar deixar vir no fluxo, assim, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando. Bem interessante. Aquela parte onde fala, né, enquanto na página 146, né, porque ela vai falando do que percebe, né, o que está sentindo, o que está pensando, né, e vai falando, né, também o que foi acontecendo, que é essa meditação de Vipassana, né? Acho que do retiro de Vipassana. É interessante, né? Porque às vezes a gente não faz essas perguntas que são fundamentais, né? Para a gente se perceber sei lá, no imbróglio, né? Na confusão, né? A cada coisa ela identificava, né? Nervosismo no estômago, medo. Nervosismo no estômago, medo, não vou fazer esse exercício direito, raiva, né? Pensando, estou fazendo você perder tempo. Outro pensamento, você deve achar que sou uma verdadeira filha de nervos, né? Essa coisa da gente estar voltada, né? Eu acho que não só Sara, mas eu, pelo menos, me percebo em algum momento colocando, sei lá, avaliações no outro, né? Naquele que está me vendo, naquele que está comigo,
às vezes na minha própria terapia, né? Ou num grupo de amigos, ou num grupo de estudo, né? Do tipo, ai, nossa, não vou fazer essa pergunta porque essa pergunta parece muito bobinha, né? O que vão pensar de mim, né? Que eu sou uma bobinha também, né? Que às vezes eu tenho isso, né? E aí a gente simplesmente perde uma chance grande, né, de se aprofundar na própria história e de ir mudando, né, as coisas. E vendo que, de repente, aquilo que parecia um grande totem vai ficando pequenininho, né? E vai diluindo, né? Eu estou falando basicamente sobre vergonha aqui, né? Uhum. E, o Christopher Gellner, né, que é um dos psicólogos criadores do Mindful Self-Compassion, ele fala que o antídoto para a vergonha, ela só existe na sombra, né? Assim, à medida que você ela vai saindo da sombra, você consegue tirar ela desse lugar escuro, sombrio, gelado, né? Ela vai se diluindo, assim, né? Então, um dos antídotos para a vergonha é a gente olhar, é trazer luz, né? Que é isso que ela foi fazendo com essa moça, né? Eu achei super legal isso de isso também, né? Isso também. Porque também, às vezes, quando a gente vai fazer esse tipo de prática, a gente fica, não, deixa eu ver então. é, eu devo estar sentindo só um tipo de coisa, né? Assim, não, a gente pode estar triste, pode estar frustrada, e pode estar ansiosa, e pode estar alegre, e pode estar feliz, e pode estar muita coisa junto, assim, né? E quando a gente começa a olhar a partir desse lugar mais livre, né? Deixando vir o que está na sombra, por si só isso já é muito curativo, né? Porque vai tirando tudo isso que está enterrado pela vergonha, e se isso já saiu, é, é claro, né? Você admitir para si mesmo é diferente de você contar para alguém, por exemplo, né? São níveis diferentes, assim, mas é um processo de você ir tirando isso de um lugar muito escondido, que se alimenta desse próprio lugar escondido, né? A vergonha, ela se alimenta desse lugar fechado. Quando você joga a luz, é como se você fosse tirando ela desse lugar que retroalimenta a vergonha, né? A vergonha, ela só sobrevive porque ela não é atualizada, né? Porque a gente não traz ela para a realidade e vai fazendo também esses testes de realidade para ver, não, é isso mesmo, né? É assim mesmo. Será que eu ainda me sinto assim quando eu estou em determinada situação? A gente deixa ela guardadinha, né? E é É. muito difícil. Ah, desculpa. Nada, imagina. Pode falar. Não, pode falar. Eu achei uma coisa interessante, assim, um pouco confuso também. Às vezes ela fala no desejo e põe a palavra vício, né, no meio. Então, assim, por exemplo, os alcoólicos anônimos, né? Aqui tem os compulsivos anônimos. O que eles fazem, normalmente, é reconhecer, né? Eu sou uma alcoólatra, eu sou, né, em recuperação, eu sou uma comedora compulsiva. Tu reconhece. Mas em nenhum momento eles colocam, não sei, eu não conheço todos, se alguém conhecer os passos todos, me avise, né? Mas assim, o perdoar e aceitar, porque parece isso muito, ai, vou me perdoar, então eu sou coitadinha, eu não tô assumindo a culpa, né? Minha responsabilidade. E a grande coisa aqui para Sara, o grande passo gigantesco foi perdoar e aceitar, né? Porque daí também a vergonha some. Uhum. Quando a gente perdoa e aceita aquilo, daí assim, ó, é isso também, né? Daí tu vai ter vergonha, a vergonha diminui, não é que ela some, mas assim, ela diminui, é pôr a luz que tu fala, né? Então eu achei interessante isso, assim, de perdoar e aceitar. Daí eles falam, eu acho, aceitar o que eu posso mudar, não aceitei uma oração lá de. Mas é Eu uma também não coisa conheço muito. bem os passos. Mas é muita coisa assim de realmente eu acho que às vezes é de reafirmar aquela identificação
com aquele vício, né? Que nem ela fala assim, que ela sentia cada vez quando ela ia, que realmente ela era um ser desprezível, porque ela era uma comedora compulsiva e estava ali de novo, né? Não sei se alguém tem experiência com isso, mas eu achei interessante esse diferencial, assim. Eu já participei dos comedores compulsivos. E a oração é conceder-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Então, é baseado nisso daí, né? Mas eu vejo de uma... Desculpa te interromper, Célia, mas perdão tem alguma parte, sim? Algum passo? Se Não, perdoar? aceitar. Ah, tá. A questão que eu vejo é que quando as pessoas, por exemplo, eu estou buscando alguma coisa, sou compulsiva, ou tenho questão alimentar, ou com álcool, seja lá o que for, a gente vai buscar uma ajuda e você trabalha todo esse contexto e tal. Mas quando você está buscando essa ajuda, procurando entender, e a situação acontece, é que aí a coisa... Aí, vergonha. Sim, aí vem todos os sentimentos que você não está falando sobre, coisas que a gente vergonha, não quer falar, né? Por exemplo, eu tive a dengue, foi horrível, horrível. Então, agora, porque você fica muito sem comer, você fica fraca e tal, e eu observei, até hoje eu estava pensando, nossa, isso aqui é para mim, para a fase que eu estou passando, que você se agride com comida, mesmo que você trabalhe atenção plena, consciência, de repente você está comendo além, sentindo mal, e você tem que aceitar que você fez isso, entendeu? Então, essa aceitação, ela fala no começo, quando rejeitamos o desejo, ou rejeitamos o que está acontecendo, nós estamos desviando da cura, né? Sabe que eu vi eu acho que a Fran estava lá, não sei se mais alguém estava no workshop com o Chris Germer e a Marta Alonso sobre autocompaixão na clínica, né? E eles relembraram uma prática que um exercíciozinho assim que a gente faz no programa, que são os gestos com as mãos, né, de autocompaixão, assim. E tem um gesto que é uma mão no coração, né? E a outra você faz não, né? Você é compassivo, você se protege aqui e você se protege aqui, inclusive de você mesmo, né? Inclusive colocando alguns limites para você, porque você quer mudar algum comportamento, porque você, se você for atrás, né, do que está, sei lá, de uma compulsão, de um vício, né, como ela vai colocando, isso vai te trazer mal, né? Isso vai te fazer muito mal. Então você não, e isso é super compassivo, né? Mas tem esse passo anterior que é você entender que você precisa fazer isso, né? E aí vem isso da aceitação, né? De você, sim, eu perdi o controle da última vez, né? Eu não quero mais fazer isso. Não, eu vou cuidar de mim, né? E aí essa mão aqui, ela garante isso, né? É uma mão amorosa de cuidado, né? E uma mão de proteção aqui na frente, né? Então, é um cuidado que nem eles falam, né? Eles dão sempre esse exemplo, né? Da mãe que não deixa o filho comer tudo que ele quer, né? Não, você vai comer comida de verdade, né? Você não vai comer só sorvete. Isso é super compassivo, né? Mas primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Precisa olhar na cara, assim. E eu acho que aí é um buraco negro, assim, é uma chave quando a gente consegue fazer isso, né? Porque às vezes a gente passa anos e anos e anos e anos sem olhar direito para o que está acontecendo. Tem uma amiga minha que falou hoje para mim, falou, nossa, Fê, eu me pesei hoje, né? Eu sabia que eu estava engordando, assim, ela tem bastante questão também com comida, com peso, né?
E aí eu resolvi me pesar e eu me assustei, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo comigo? Isso tem que parar agora, assim, não, vou fazer alguma coisa. Mas ela passou, assim, acho que anos sem se pesar para evitar essa aceitação, né? Esse contato, com essa realidade que estava incomodando, que estava o tempo todo ali na frente dela, 24 horas, né? Mas ela não tinha conseguido unir forças para se abrir. Não, deixa eu ver o que está acontecendo mesmo, né? Vamos pausar aqui, vamos se pesar, vamos ver o que eu vou fazer, né? Muito bom, Fernando. E é bacana isso, né, Fê, de a gente enxergar em várias situações, vários comportamentos, né? Não só, né, nesses, mas até a falta de limites, né? O que eu estou fazendo comigo, né? É olhar para isso, né? Não só na comida, no álcool, na compulsividade, né? Em várias áreas da vida da gente, né? Que a gente não para e não admite, não aceita, né? E é bem o que a Dani falou, assim, não tem culpa nisso, assim, quando você consegue olhar direito, né? Porque aí, sei lá, você vê que a gente cai em umas armadilhas, né? Que tem a ver com ser humano, assim, a gente vai cair nessas armadilhas como todo ser humano, a gente vai ter dificuldade de mudar comportamento, a gente tem dificuldade de assumir novos hábitos, a nossa mente vagueia, a gente fica ansiosa em muitas situações parecidas, né? Assim, a gente tem um funcionamento, o Paul Gilbert fala, né, que a gente tem uma tricky brain, né, o que ele fala que o nosso cérebro ele é mal desenhado, assim, porque você tem uma parte muito antiga, muito primitiva, convivendo com uma parte muito mais recente, né, mais moderna do cérebro, e que é muito lógica. Então, essas duas coisas, elas entram em conflito, né, e a gente cai, quando a gente se dá conta, assim, de que tem muita coisa que não é culpa nossa, né? A gente consegue assumir responsabilidade e fazer, né? Mas primeiro a gente tem que sair do lugar da culpa, que é um lugar paralisante, porque é um lugar de julgamento, e o julgamento ele quer punir, e quando a gente se sente punida, a gente paralisa, né? Ser humano, a gente paralisa. Então, se a gente sai desse lugar da culpa, a gente consegue assumir responsabilidade, né? Não, como todo ser humano, eu tenho dificuldade mesmo em fazer um monte de coisa, né? O que eu posso fazer para me ajudar aqui? Porque é difícil mesmo. É difícil, né? E aí não tem culpa. Fê, você pode falar o nome desse estudioso? É Gilbert? É o Paul Gilbert. Gilbert é Gilbert. Gilbert. Ele é o criador da terapia focada na compaixão. Tem algum livro dele assim fácil? Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. O único em português que tem dele é esse aqui, ó. Ah, Ele é psicólogo mesmo. É bem técnico, na verdade. Uhum. Em inglês tem vários outros, mas em português, infelizmente, só tem esse por enquanto. Tá bom. E Obrigada, viu? imagina. E aliás, aproveitando, a gente tem 4 minutinhos, né? Não sei se vocês viram que tá com a pré-venda daquele livro da Christine Neff, Autocompaixão Feroz. Vai sair em português, né? Que o inglês é o Fierce Self-Compassion. E tá para sair, assim. Aí a editora Lúcida Letra tá fazendo uma pré-venda, tal. Vai sair logo, logo, assim. Eu acho bacana. Talvez seja o nosso Você próximo. pode pôr um link para a gente, por favor? Tem o link ou não? Pode? Tenho. Eu pego da Lúcida Letra e ponho lá no nosso WhatsApp. Uhum. E esse do Paul não é, né? Não, esse do Paul é da Ogref. Eu ponho o link dele também e a gente tem um desconto de 10% pela editora, por causa da Associação Mente Compassiva. Eu coloco também lá no grupo. Uhum.
Ótimo, obrigada. Nada. Acho que não vale a pena a gente começar a ler um pedaço e parar. A gente tem 3 minutinhos. Despertando deu carente, a gente continua daí. A gente continua daí, lê a próxima segunda, né? Sim. Não sei se a Aline comentou com vocês, a gente está querendo gravar todas essas práticas assim do livro. Eu não sei, eu pelo menos tenho bastante dificuldade de ver prática escrita assim, não, li a prática e vou sentar para fazer, assim, eu preciso de um áudio. A gente vai gravar assim e eu super encorajo vocês, se vocês também tiverem afim, sabe, de ir gravando as práticas, se quiserem ir mandando lá no grupo, que é muito útil, né, para a gente praticar. É difícil praticar sem áudio, né? Achei a ideia ótima. Também, Fê. Acho que eu já gravei uma lá na frente, fiz uma mistura, assim, aquela do... Bom, depois eu vejo, aí eu comento. Mas eu gravei uma e encaminhei para uma pessoa, achei bem interessante. É isso, meninas. Mais algum comentário? Gostei do gesto. Legal. A gente A faz... geladeira, vou chegar na geladeira. A gente pode até fazer agora, assim, o primeiro gesto é assim, aperta bem os punhos, assim, fecha o olho e sente o que esse gesto provoca em você. O que vocês sentem quando vocês fazem isso? Resistência. Resistência. Força. Para mim, me dá um aperto aqui, assim, uma coisa meio... uma travada, assim. Dá um pouco de medo também, como se fosse vir alguma coisa. Vai lutar, né? Defesa, né? Eu eu já acho sou da que resistência. e Diga. para mim parece isso mesmo, né? Sabe aquela quando você cria uma camada de proteção assim, aqui não vai passar nada? Sim. Esse é o gesto da resistência. É quando a gente resiste aos nossos pensamentos, emoções, é isso que a gente está criando. É essa mesma sensação, né? Aí o segundo gesto é assim. É ver o que vocês sentem quando vocês fazem isso. Abertura. Abertura, Aceitação. aceitação. Eu respirei até melhor, assim, sabe? A respiração fluiu mais Aqui profundamente. tranca, né? Um gesto de Abertura, aceitação. gratidão. E é um gesto de conexão, né? Tem esse e esse. Acolhimento. Acolhimento. Talvez limite, contenção. Contenção, sim. Mas um calorzinho assim mesmo, um calorzinho de acolhimento. Para mim é um gesto gostoso também, bem de acolhimento, gostoso. Gesto da humanidade compartilhada, assim, que a gente pode abraçar, né? Tanto a gente, né, que dá essa sensação de limite, de acolhimento, né? Quanto as outras pessoas, assim. E a mão no coração clássica, né? O que vocês sentem? Outro suspiro assim de alívio, um suspiro de alívio. Pelo menos eu sinto. É o gesto da bondade amorosa, né? Desse acolhimento, desse afeto, né? E é bom a gente fazer esses gestos de vez em quando, assim, a gente vai registrando no corpo também, né? Para vocês verem como é tudo muito junto, né? Que é meio New Age, assim, não, mente e corpo são todos juntos e não sei o quê, mas é mesmo, né? Olha como que, quando a gente faz, como que muda, assim, o nosso humor, a nossa sensação. Verdade.
É. Né? Muda às vezes, mesmo. muda mesmo. Às vezes a gente está meio perdido assim no dia. Olha que diferença, né? Se a gente puder parar e fazer assim. Como que a gente sai de uma vibe de confusão, sai né, e mesmo. ansiedade com um gesto, né? É muito Verdade. interessante a gente lembrar disso, que o nosso corpo está junto com a cabeça, assim, não é separado, né? E a gente pode usar o corpo também para ajudar a gente. É. Bom, Legal, Fê. meninas. Muito bom, Fê. Muito bom estar com vocês essa noite. Também Obrigada, adoro. Então tá. obrigada. Boa noite. Obrigada, boa Todas, noite. uma boa Noite. semana. Obrigada, gente. Uma Bom, boa semana para vocês. Boa semana, gente. Tchau. tchau. Até semana que Um vem. abraço. Boa semana.